Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é casos clínicos sobre a nova proposta para diagnóstico da obesidade. Bem, pessoal, vocês sabem bem que nós tivemos agora no mês de janeiro de 2025 a publicação de uma nova proposta para a definição e diagnóstico da obesidade no Lancet. Isso vem trazendo muita polêmica, né? É uma proposta ousada. Eu já gravei um podcast com a equipe do Cardio Papers sobre essa proposta, sobre esse artigo. Lá a gente trouxe alguns conceitos que são apresentados no documento. Mas agora chegou a hora do time AFIA Endocrino Papers trazer uma aplicação prática dessas definições. E a gente vai fazer isso explorando alguns casos clínicos. Preparados? Sim, bora lá. Vamos lá. Então, primeiro caso. Homem, 38 anos, advogado, vem para a consulta preocupado com excesso de peso. Sedentário, refere etilismo aos finais de semana e uso esporádico de cigarro eletrônico. Nega diabetes, hipertensão ou outras comorbidades. Não faz uso de medicamentos. Ao exame físico, pesa 92 quilos, altura 181 centímetros, tem um IMC de 28. Circunferência abdominal 105 centímetros. Primeira questão, em relação a esse paciente, qual seria o diagnóstico dele se a gente utilizar os critérios atuais da OMS e da ABESO? Sobrepeso, né? Então tem um IMC aí de 28, né, 0,08, né? Então é sobrepeso. E aí, né, o que o documento vai querer é exatamente fazer a gente questionar. É realmente só sobrepeso? Será que pelo novo documento não vai mudar essa classificação dele? Perfeito. E ele tem na história, assim, no exame físico já, um outro dado que já nos faz questionar até esse diagnóstico de sobrepeso, né? Será que esse diagnóstico representa de fato o risco metabólico desse paciente? Qual é esse dado? A circunferência abdominal, Isso. né? Tá aqui aumentada. A nova recomendação, ele usa critérios do NCEP, que era uma classificação um pouco mais antiga, botando ponto de corte aí da circunferência abdominal para homem 102, né? Se a gente for pegar aqui ao pé da letra, porque ele recomendaria a avaliação complementar ou duas medidas antropométricas para você classificar como um excesso de adiposidade. E ele já tem circunferência abdominal e ele faz a relação ou circunferência abdominal quadril, né? Ou você pode fazer a relação cintura-altura, né? Que também vai passar do 0,5 aqui. Então ele já teria tanto a circunferência abdominal pontuando, como também a relação cintura-altura. Que, em geral, para a maioria das pessoas vai acabar sendo positiva, porque se a gente pensar em 102 de ponto de corte de circunferência abdominal, o caso do homem ele precisaria ter mais de 2,4 metros para poder não pontuar na circunferência, na relação cintura-altura, né? Então, assim, qualquer homem com menos de 2,4 metros, se pontuar na circunferência abdominal, vai pontuar na cintura-altura também. Então, já tem dois critérios antropométricos. Teoricamente, todo mundo já deveria estar fazendo medida de pelo menos um desses parâmetros no dia a dia, né? Não ficar limitado ali somente ao IMC, justamente porque o IMC ele não consegue expressar bem distribuição, tecido adiposo, né? Exato. Como essas medidas muitas vezes conseguem. Mas é um ponto assim de se destacar também, Ícaro, porque se a gente pegar o documento da ABESO já de 2016, ele já coloca, antes mesmo dele classificar pelo IMC, ele já coloca a importância da avaliação da circunferência abdominal. No texto, vem antes circunferência abdominal do que IMC. Então, essa história de valorizar a medida antropométrica não é nenhuma novidade, nenhuma revolução. É só porque agora eles colocaram isso realmente por escrito, como um critério que precisa ser cumprido, né? Ele só está lhe lembrando, lhe forçando a fazer essa avaliação. Ou seja, então eles vão definir a obesidade como excesso de adiposidade. Isso. Certo? Então esse paciente, no caso, ele tem um IMC de 28, então seria uma triagem positiva, porque agora o IMC ele vai servir mais como para você triar o paciente. E aí, como ele tem a circunferência abdominal aumentada, né, você tem um dado antropométrico aumentado junto com o IMC, né, acima de 25, você classificaria esse paciente como tendo obesidade. Né? O outro critério que ele poderia ter também se ele tivesse, independente do IMC, duas medidas antropométricas alteradas, que aí, como o Luciano falou, esse paciente aqui vai ter a circunferência abdominal aumentada, mas também a relação cintura-altura também vai ser alterada. Então ele teria dois critérios antropométricos. Você pode usar IMC mais um critério antropométrico ou dois critérios antropométricos. Circunferência abdominal, relação cintura-quadril, relação cintura-altura.
Então, é um paciente com sobrepeso, né, pela OMS, mas, pelo novo documento, esse paciente tem, sim, obesidade. E pode até acontecer, assim, não vai ser algo comum de um paciente ter um IMC ali normal, talvez próximo do limite para o sobrepeso, sim, mas preencher critério de excesso de adiposidade por ter uma circunferência abdominal aumentada, uma relação cintura-altura aumentada. O texto fala isso, que você pode ter paciente que tem um IMC de 24, né, você pode ver ali os dados antropométricos, ele pode preencher critério para obesidade. Mas assim, acaba ficando, às vezes, trabalhar muito no teórico, né? Assim, se você parar para olhar até a descrição do caso aqui, quem trabalha minimamente com obesidade, né? Pegar um paciente com 1,81 m de altura, pesando 92 kg, com uma circunferência abdominal de 105, claramente ele tem uma barriga muito grande e tem quase sarcopênico aqui, não deve ter nenhuma massa muscular, porque para conseguir manter esse peso tão assim próximo ali, né? Caindo como sobrepeso, ele provavelmente tem uma massa magra muito reduzida e uma circunferência abdominal muito pronunciada. Às vezes é aquele paciente, né, mais barrigudo, como a gente chama, né? Exato. Que às vezes pode acontecer na prática clínica, né? Mas aí é pegar agora um ponto de atenção. Esses pontos de corte da circunferência abdominal, de 102 para homem e 88 para as mulheres. Isso é baseado numa recomendação assim, para qual perfil de população? Porque, por exemplo, utilizando os pontos de corte atuais, a recomendação é que no Brasil a gente use a mesma coisa para os asiáticos, que é 90, 80. Como é que ficaria essa aplicação para a gente aqui no Brasil, né? Não, assim, eu acho que vai caber muito mais a gente se debruçar mais sobre a relação cintura-altura. Acho que acaba ficando uma coisa mais fidedigna, porque você vai acabar tendo algum padrão, né? Porque, veja, do mesmo jeito que você usar o ponto de corte brasileiro, você imagina que você vai usar o ponto de corte de sul-asiático, eu também acho que é um exagero para baixo, ao contrário, né? Acho que corta... Isso é uma gambiarra que a gente faz, porque na verdade a gente não tem estudo da nossa população para saber qual seria a circunferência abdominal adequada em homens e mulheres. Aí a gente usa o do asiático, ou seja, uma etnia completamente diferente. Exato. Acho que qualquer ponto de corte aí é problemático, seja o do NCEP, que é esse que eles adotaram, seja esse mais atual, já era um ponto de corte problemático. E o próprio NCEP, quando você vai ver no apêndice, ele diz que para asiático ele usa 90. Então, assim, é uma diferença grande, né, do ponto de corte que ele usa ali para americano europídeo e o ponto de corte para asiático, né? Então, assim, para asiático ele usa 90, 80, 90 para homem, 80 para mulher. Tá lá no apêndice explicitando lá direitinho que deve usar esse ponto de corte. Muito bem, então o nosso paciente ele fecha para um excesso de adiposidade. Isso. Agora a gente vai para o próximo ponto, que é definir se esse paciente tem uma obesidade clínica ou uma obesidade pré-clínica. Como é que ele seria classificado com base nisso que foi apresentado aqui na história? Obesidade pré-clínica, né? Pelos dados que a gente tem, né? Claro que não tem aí dosagens laboratoriais, né? Mais alguns dados, algumas coisas que a gente vai comentar daqui a pouco, que a gente tem que perguntar ao paciente. Mas, a princípio, seria uma obesidade pré-clínica, ou seja, esse paciente não tem disfunção de nenhum órgão, de nenhum tecido consequente ao excesso de adiposidade. Né? Quando esse paciente tem uma disfunção orgânica pelo excesso de adiposidade, causado pelo excesso de adiposidade, aí a gente teria o que a gente chama de obesidade clínica. Ou quando ele tem uma limitação das atividades diárias causadas pelo excesso de adiposidade. Então, tem dificuldade para tomar banho, para vestir a roupa, né? As atividades habituais. Sim. Que é limitado pela obesidade, você também iria classificar como obesidade clínica. Não parece ser o caso aí, né? Descrito nenhum sinal de disfunção orgânica e nenhum sinal de limitação de atividades diárias para esse paciente. Acaba sendo outra limitação, porque você vai ter que rastrear outras condições, né? Assim, por um lado é interessante, porque você reconhece que existem condições associadas e que elas mereceriam pelo menos ser questionadas na anamnese, né? Senão você não vai precisar pedir exame para tudo, mas pelo menos questionar. Por outro lado, você também acaba atrasando talvez um pouco o diagnóstico, porque você vai ter que rastrear outras condições, né? Então, no paciente nesse especificamente que está classificado como sobrepeso, tudo bem, assim, ele como sobrepeso já seria abordado ali como uma coisa mais preventiva também, né? Mas, assim, a partir do momento onde a gente pegar paciente com IMC mais alto, sem comorbidade, aí você vai ter que realmente ir atrás de rastrear, né? Ele só para deixar bem claro, o que ele chama de obesidade pré-clínica não é a mesma coisa que sobrepeso. Isso. São coisas diferentes. Não é a mesma coisa de pré-obesidade. Né? Como, por exemplo, tem diabetes e pré-diabetes. Não é a mesma coisa aqui. Tá? Porque não é uma situação... Você tem uma obesidade pré-clínica, não significa que você necessariamente vai evoluir para uma obesidade clínica. O que eles colocam aqui.
esse paciente com obesidade pré-clínica pode ser que ele evolua em algum momento para obesidade clínica, mas pode ser que ele tenha um fenótipo de apresentação de obesidade que não vai cursar com disfunção orgânica nenhuma. Então, não dá pra gente chamar de pré-obesidade. Não é necessariamente um estágio de pré-doença. Não é um estado de pré-doença, necessariamente. Mas aí é que cabe uma crítica muito grande, porque várias das entidades que assinam o documento, inclusive a Abeso, ela fez uma campanha muito grande durante muito tempo para conscientizar as pessoas que obesidade é uma doença por si só. Isso. Então, veja que o que a gente acabou de falar aqui, talvez por ato falho, mas como a gente diz, não é pré-doença, por que não é pré-doença? Porque a obesidade em si já seria doença, então você não tem que chamar de... Esse é um dos questionamentos do Exato. a gente vai, Veja, o artigo, a gente lendo o artigo, ele dá a entender que ele quer retirar essa terminologia. Mas isso foi tão criticado que a gente já viu vários editoriais da própria Lancet depois dizendo não, obesidade é doença, tá. Então fica ali um negócio muito subjetivo, onde parece que o pessoal falou, mas disse que não falou, né? Assim, o que me pareceu lendo é que eles quiseram agradar os dois grupos. O grupo que diz, não, minha gente, obesidade por si só é doença, ponto. Mas tem aquele pessoal que defende que não, porque existe fenótipos de obesidade que não vai evoluir com nenhum sinal e sintoma. A partir do momento que ele coloca que esse estágio de obesidade pré-clínica, de excesso de adiposidade, pode significar simplesmente uma pessoa que tem uma apresentação fenotípica com mais adiposidade, mas não tem nenhuma disfunção orgânica, eu entendo que ele está dizendo que aquela pessoa não tem uma doença. É isso que ele diz. Ele diz claramente, eu acho, no texto. Ele diz isso no texto. Isso é muito claro. Só que, de novo, assim, a gente tá pegando aqui primeiro exemplo, um paciente com IMC de 28, mas se você pegar um paciente com IMC de 39 e que ele não preenche aqueles critérios específicos que eles colocaram, né? Porque são critérios pouco amarrados, né? Já a gente vai chegar num caso que vai colocar ainda mais lenha nessa fogueira, se é doença ou não é. Vamos lá. Agora, um dado interessante. Se esse mesmo paciente, homem de 38 anos, com todo esse quadro, trouxesse uma queixa de apneia, hipopneia, enfim, um paciente que tem diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, qual seria a classificação dele? Obesidade clínica. Então, a gente teria um paciente que hoje é classificado como um sobrepeso, né, mas que, por ter esse sintoma associado, seria uma obesidade clínica, né? Então, de certa forma, a gente vai acabar ampliando, em alguns cenários, o diagnóstico de obesidade. Né? De novo, não. Porque, veja, se o paciente tem um IMC de sobrepeso e ele tem uma doença, uma condição, não vamos falar de uma doença, porque a obesidade já seria, na minha opinião, já seria em si uma doença. Se ele tem uma condição associada à obesidade, ele mesmo com o IMC classificado como sobrepeso, ele é referenciado e abordado como um paciente com obesidade, merece tratamento e investimento como um paciente com obesidade pela doença que ele tem associada e não pelo IMC. O próprio documento da Abeso já fala isso. Não, acho que você está querendo dizer que não muda a conduta. Não muda. Mas pelo documento do Lancet seria obesidade clínica. Mas você iria tratar do mesmo jeito. De novo, a gente só está mudando termos. Terminologia. Não está mudando nada, no fim das contas, entendeu? Então, tem que ser questionado. Bem, para você que nos acompanha, já viu que esse documento rende bastante, né? E vai render mais, porque a gente vai agora para nosso caso 2, que tem também uma polêmica interessante. Mulher, 49 anos, professora, vem para consulta para avaliação geral de saúde. Pratica caminhada 3 vezes por semana, nega etilismo ou tabagismo. Faz uso de terapia hormonal na menopausa com gel transdérmico de estradiol e progesterona micronizada. Ao exame físico, peso 85 kg, altura 1,65, tem um IMC de 31. Circunferência abdominal 96 cm e uma relação cintura-altura de 0,58. Já que o Luciano disse que é o melhor parâmetro, tá aqui, relação cintura-altura. Primeiro ponto. Usando a classificação atual novamente, como é que a gente classifica essa paciente em relação ao diagnóstico? Obesidade grau 1, né? Obesidade 31 grau de 1. IMC. Perfeito. Agora, utilizando os critérios da nova proposta, ela pode ser classificada como tendo um excesso de adiposidade? Sim. Por quê? Então, a circunferência... A triagem positiva, IMC, né? Acima de 25, já está 31. Né? E ela tem circunferência abdominal de 96, está acima de 88. Só por isso já ia. Mas, independente do IMC, ela teria 2 parâmetros antropométricos alterados. Circunferência abdominal acima de 88 e a relação cintura-altura acima de 0,5. A dela é 0,58. Né? Então, sim, ela tem excesso de adiposidade de acordo com o novo documento. Muito bem. Agora vejam, nossa amiga tá bem, se exercitando, fazendo a sua terapia hormonal, Eric, sem queixas,
sem comorbidades. E aí, essa paciente é uma obesidade clínica ou pré-clínica? Pré-clínica. Pela classificação. Mas você vai tratar ou não vai tratar? Exato. Exatamente, né? E essa obesidade pré-clínica, Luciano, você considera como sendo uma doença? Essa paciente no seu consultório hoje, você falaria para ela que ela tem uma doença, obesidade, mesmo sendo uma obesidade pré-clínica? Então, a gente tem muito dado na literatura que, assim, o IMC é óbvio que é estudo populacional e está exposto a uma série de vieses, mas existem estudos mostrando que o IMC acima de 30 está associado a maior incidência de hipertensão, de dislipidemia, de mortalidade. Então, assim, um paciente com IMC acima de 30, lógico, não, eu tenho uma pessoa com IMC de 35 que viveu até os 100 anos. Você pode ter exceções, mas em média, a pessoa com IMC acima de 30 vai morrer antes do que uma pessoa com IMC entre 25 e 30. Então, assim, isso não é tirado da minha cabeça, é tirado de dados epidemiológicos. Então, assim, deixa de ser uma opinião individual. Então, até se a gente for olhar o documento que olhou, até a figurinha que eles colocam lá, né, de uma pessoa com obesidade correndo e tal, assim, aquilo talvez não seja um reflexo tão interessante da realidade. Óbvio que o paciente tem que fazer exercício, tem que fazer as coisas dele, mas ele tem uma condição metabólica que favorece o ganho de peso. Isso é o princípio da obesidade. Assim, não, a obesidade não é culpa do indivíduo, né? Assim, ele tem uma carga genética, tem uma condição metabólica associada, seja para reduzir gasto calórico, seja para consumir mais alimento, seja para consumir alimento de um padrão mais palatável ou não. A gente sabe que existem vários mediadores aí, vários genes que estão envolvidos em todas essas etapas, tanto na questão da alimentação, quanto na questão de gasto calórico, como na aptidão física para fazer exercício, né? Quantas e quantas pessoas, às vezes você pega duas pessoas com o mesmo fenotipo, dois magrinhos lá, tudo certinho, e um é muito mais apto fisicamente do que o outro. Então, assim, não tem como comparar duas pessoas. Então, não é, a gente tem que tirar a culpa do paciente, mas na hora que a gente classifica esse IMC de 31 como obesidade e diz que isso é uma condição doença em si, é porque às vezes você botar aqui, a gente não pode trocar o substantivo pelo adjetivo, né? Dizer assim, você tem uma doença, você está doente, né? Você chamar a pessoa de doente, às vezes você está assim, dando uma conotação negativa no contexto. Mas você tem que dizer que ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção, ele precisa de modificações. Não pode simplesmente dizer que, olha, está tudo bem, continue assim, parabéns, está tudo certo. Você está ótimo. Entendeu? Assim, não dá para extrapolar a coisa. Então, isso, eu acho que a classificação da maneira que está sendo proposta, ela abre espaço para as duas coisas. Abre espaço para o exagerado, que a pessoa às vezes não tem um IMC tão alto e queira fazer intervenções, porque tem ali essa história da limitação das atividades, ele diz que tem que ser uma avaliação objetiva. Mas assim, a gente sabe que na prática muita gente pode acabar mudando ali, né? Assim, eu tô fraco, tô me sentindo indisposto. Isso, então assim, você pode ter esse espaço para o exagero do que tem um IMC mais baixo, como o oposto, aquele que tem um IMC muito alto, muito próximo ali, 35, 36, e acha que tá tudo bem. A gente vê isso no dia a dia, né? Quase aqueles protótipos, né? Do homem que não quer admitir que tem nada e que acha que tá tudo certo, que não tem problema nenhum. E às vezes o contrário, aquela pessoa que quer, assim, se submeter a um tratamento, quer fazer uma coisa, exagera na questão do aspecto físico e pode dizer que tem mais coisa do que realmente tem, né? Então, acho que... eu acho complicado, eu concordo. Eu acho complicado dizer que o paciente não tem uma doença, mas eu acho que você falou uma coisa bem interessante, Luciano. É dizer, você tem uma doença, isso não significa que você é doente. Né? Realmente você não tem sinais e sintomas que mostrem disfunção orgânica. Mas você tem uma condição... Você tem uma alteração fisiopatológica, alguma coisa, do ponto de vista genético, multifatorial, metabólico, está alterado. Existe algo alterado. E isso não tem como eu prever se essa mulher de 31 IMC aqui tem o maior risco ou não de fazer diabetes, hipertensão cardiovascular. Eu sei lá, o futuro, assim. Se eu não intervir agora, essa mulher continuar ganhando peso, por mais que eu diga, vamos fazer atividade física, vamos fazer dieta, claro que a gente vai fazer toda essa orientação. E ela continuar ganhando e depois desenvolver alguma coisa, será que a culpa não vai ser minha, que tive uma inércia terapêutica em oferecer um tratamento clínico mais precoce para ela, e aí ela agora chega doente para mim, porque eu não... Antes de a gente conseguir essa aplicação dessa classificação, a gente teria que ter muito dado da literatura, muito dados observacionais, de você dizer assim, peguei aqui uma população gigante, multinacional, de pessoas classificadas com obesidade pré-clínica, e ver qual o grau de evolução para obesidade clínica, entendeu?
Porque se for, disse assim, é como aquela história do pré-diabetes no idoso. O pré-diabetes no idoso, a gente sabe que o idoso tem uma alteração metabólica, a glicemia sobe e que a taxa de evolução desse pré-diabetes para diabetes verdadeiramente falando é muito baixa. Por isso que a gente nem trata. Exatamente. Aí, Medicamentosamente. tudo bem. É uma situação que você já tem dado na literatura para subsidiar isso, né? Hoje você fala, essa obesidade pré-clínica, qual o grau de evolução para a obesidade clínica? A gente não sabe. Essa classificação nunca foi usada. A gente ainda, tudo que a gente tem da literatura, tudo que a gente aprendeu até hoje, foi usando IMC. Inclusive os tratamentos. Então não dá para abandonar o negócio, entendeu? Assim, acho que a gente pode usar em paralelo, acho que é muito válida nesse sentido, mas nem ela vai ser determinante de conduta, que ela não se propõe a determinar a conduta, mesmo assim, ela cita lá o que deveria ou não fazer, mas ela não se propõe a isso. E aí a gente tem que sempre estar trabalhando com as duas coisas juntas. Então, assim, esse paciente foge total do protótipo do tratamento da endocrinologia. Você vai dizer, então você tem obesidade pré-clínica, quando você tiver obesidade clínica, você volta aqui para eu tratar você. Então, assim, eu vou esperar ele mudar, piorar para tratar. Assim. Então, se a gente concorda que a obesidade por si só, o excesso de adiposidade por si só é uma doença, mesmo que não tenha lesão de órgão-alvo, então a obesidade clínica seria um sinônimo de obesidade complicada. É quase isso, é quase isso. A obesidade pré-clínica é recomendado medidas de estilo de vida, você tem que fazer medidas preventivas, mas a recomendação acaba sendo um pouco menos intensa e no próprio documento ele refere assim, eu vou direcionar os esforços para aquele paciente que precisa mais. Então eu estou dizendo que eu já estou dizendo de novo que a obesidade pré-clínica precisa menos. Né? Tem uma coisa no documento que eles falam que fica bem subjetivo, que é na obesidade pré-clínica, se você, na sua avaliação, você achar que o risco para evoluir para uma clínica é muito alto, você trata. Mas assim, isso é muito subjetivo. Que avaliação é essa? Isso acaba fazendo mais diferença em situações em que você tem o governo custeando o tratamento da obesidade. Isso. O documento é muito ele fala esse perfil nisso, né? americano, de outros países, onde essa saúde do obeso é subsidiada e a gente está vendo aí esses medicamentos muito caros, o gasto é muito alto, e aí se ele for dar medicamento para todo mundo, aí talvez nesse cenário realmente eu acho que até pensando em Brasil depois, porque assim, a gente não tem ainda uma política pública que libere medicação, né? E realmente acho que uma dos limitantes é a prevalência muito alta. Será que se a gente usar, né, esse tipo de classificação, a gente não seria mais fácil a gente conseguir no nosso país? Só vai ser para obesidade clínica, para obesidade pré-clínica não. Eu duvido muito, eu acho que se essa medida for tomada, infelizmente, pensando na realidade nacional, de nível de educação, tanto do paciente quanto do médico, eu acho que se essa medida for tomada, vai chover laudo dizendo que todo mundo tem obesidade clínica. Mesmo sem ter. Para conseguir medicação. Muito bem. Se a gente for olhar a lista de medicamentos, de condições, sinais e sintomas que são definidores de obesidade clínica, há vários pontos que levantam controvérsia e que merecem ser discutidos. E a gente vai discutir isso já no nosso terceiro caso de hoje, que estará disponível na versão completa desse videocast, onde a gente vai falar também sobre o uso da DEXA para avaliar excesso de adiposidade, que é uma dúvida prática muito comum dos nossos seguidores e dos nossos alunos. Se você quiser conferir a versão completa desse videocast, acesse a nossa plataforma do curso de atualização em endocrinologia. Eu, o professor Luciano e o professor Eric Trovão te esperaremos lá. Até mais!